galera, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de física. Eu, professor Joãozinho, hoje vou conversar com vocês sobre calorimetria, mais especificamente troca de calor, que é um assunto um pouco complexo para a maioria dos estudantes que estudam física, mas que eu vou mostrar para vocês que não é tão complicado assim, tá bom? Bom, quando se fala em calorimetria, nós vamos estudar o calor, como o próprio nome já sugere. Em especial, nesse nosso tópico, nós vamos compreender como é que funciona, por exemplo, a troca de calor entre dois corpos com temperatura diferente. Para isso, vamos considerar a seguinte situação. Imagine dois corpos, A e B, com temperatura diferente, sendo que a temperatura do corpo A vai ser maior do que a temperatura do corpo B. Eu estou aqui supondo isso. Bom, quando esses dois corpos forem colocados no interior de um recipiente, e que esse recipiente não permita a troca de calor do meu interno com o meu externo, só a troca de calor entre os dois corpos A e B, vai acontecer o seguinte, que um dos corpos vai perder calor e o outro corpo vai receber calor, tá certo? Então nessa troca, nessa troca de calor entre os corpos A e B, como não vai haver troca de calor para o meu externo, a tendência é que esses dois corpos, no decorrer do tempo, atinjam a mesma temperatura. Ou seja, eles atingem o chamado equilíbrio térmico. Vejamos, para ficar mais fácil de nós entendermos. Se eu considerar aqui um corpo A, digamos que esse corpo ele esteja numa temperatura de, vamos imaginar aqui, uma temperatura de 60 graus Celsius, né? Quando colocado no interior de um recipiente termicamente isolado, esses dois corpos vão atingir a mesma temperatura, ou seja, vão atingir o equilíbrio térmico. Vamos supor que esse corpo B tem um valor de temperatura igual a 20 graus Celsius. Com o passar do tempo, esse corpo vai perder calor, ou seja, ele vai diminuir a sua temperatura, porque internamente o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Vai acontecer isso aqui, ó. O fluxo de calor vai ser do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Com isto, esse corpo A ele vai perder calor e o corpo B vai ganhar calor. Assim, vamos ter o seguinte, que enquanto esse aqui vai diminuir a sua temperatura, esse corpo B vai aumentar a sua temperatura. De modo que, alguns instantes depois, pode-se perceber que a temperatura dos dois corpos A e B será a mesma. Quando está a acontecer? Quando a temperatura de A for igual à temperatura de B, nós chamamos essa condição de equilíbrio térmico, pois ambos têm térmico, ambos têm a mesma temperatura. Tranquilo? Bom, com isso também a gente sabe uma coisa. A partir desta ideia, nós podemos pensar na seguinte relação, no seguinte princípio que rege as trocas de calor entre os corpos. Este princípio anuncia o seguinte: se dois ou mais corpos forem colocados, ou seja, eles trocam calor entre si, a soma algébrica, essa é uma informação importante, a soma algébrica das quantidades de calor trocada pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico, claro, é nula. Esta soma é nula. Então, por quê? Porque é o seguinte, olha, vejamos. Considere que esse corpo A tem uma certa quantidade de calor, Q de A. Vamos supor aqui que inicialmente ele possua 50 calorias. 50 calorias. E aí, o que vai acontecer? Esse corpo A, como a temperatura vai diminuindo, ele vai perder calor. Tá certo? Então, a gente apresenta essa perda de calor como um sinal negativo, menos. Por outro lado, o corpo B, como a sua temperatura vai se elevar um pouquinho, então esse corpo ele vai receber calor. Se esse corpo perder 50 calorias até que se atinja o equilíbrio térmico e não houver perca de calor para o meu externo, consequentemente esse corpo B vai receber justamente as 50 calorias que o corpo A perdeu. Por isso que aquele princípio diz que a soma algébrica das quantidades de calor trocadas pelos corpos é nula. Obviamente, se somar o Q de A mais o Q de B, certamente
É isso aqui, a zero, né? Nós também aprendemos que essa quantidade de calor de A e de B pode ser expressa através dessa relaçãozinha matemática bem aqui, né? Vou escrever aqui, ó. Lembre-se que P de A é igual à massa do corpo A vezes o calor específico do corpo A vezes a variação de temperatura do corpo A, né? Isso aqui também serve para o corpo B. Quer dizer que Q de B pode ser igual a M de B vezes o C de B vezes a variação de temperatura para o corpo B, tá bom? Como a gente sabe, né? Como a gente sabe que a variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial, né? E em alguns problemas a nossa missão vai ser encontrar a temperatura de equilíbrio, nós podemos ainda escrever juntando essas duas equações no princípio fundamental e reescrever tudo isso da seguinte maneira. Perceba, posso escrever assim, ó, que M de A, se tiver dois corpos com massas diferentes ou iguais, e eles estiverem com temperatura diferente, eu tenho condições de determinar a temperatura de equilíbrio, tá certo? Através dessa relação. Vou dizer aqui, M de A vezes o calor específico de A vezes a variação de temperatura do corpo A, que vai ser a temperatura final do corpo A menos a temperatura inicial do corpo A, tudo isso, mais a mesma coisa para o corpo B, ou seja, massa de B vezes o calor específico de B vezes a variação de temperatura do corpo B, que é a temperatura final, que na verdade vai ser comum para os dois corpos, por isso que vai ser justamente a temperatura de equilíbrio, por isso que eu vou chamar PF aqui e ali também, né? M de B, C de B, menos a temperatura inicial do corpo B. Tudo isso, pelo princípio geral da troca de calor, tem que ser justamente igual a zero. Pronto. Então, feito isso, eu vou ter condições plenas de calcular qualquer grandeza que ele pedir aqui no nosso problema. A massa, ou o calor específico de um dos corpos, ou a temperatura de equilíbrio, que é o que se cobra mais nos exercícios, né, por aí afora. Então, é praticamente isso que a gente gostaria de mostrar nesse vídeo, nessa primeira parte 1, tá bom? Eu volto já em seguida com a parte 2, onde eu vou resolver um problema que vai justamente cair de encontro com essa teoria, tá certo? Mas, por enquanto, esse nosso vídeo vai ficar com essa nossa relaçãozinha bem aqui, que nós vamos já aplicá-la numa situação onde eu vou demonstrar em breve, tá bom?